Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Estarei lendo a partir do verso 14, os irmãos me acompanhem. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus querido, a Tua palavra foi lida, aplica a Tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. Deus nos abençoa dos altos céus, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Essa segunda carta que Paulo escreve ao pastor Timóteo é uma das cartas da prisão, onde Paulo está preso. Alguns dizem que é em Cesareia, outros dizem que é em Roma. Tudo indica que Paulo está em Roma. E Paulo, aqui escrevendo essa carta, ele diz algumas coisas importantes para o jovem pastor Timóteo. Porque Timóteo, ele estava sofrendo algumas perseguições por ser jovem pastor e assim por diante. Então Paulo diz aqui para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre a importância do estudo da Bíblia Sagrada para o crescimento cristão. Porque domingo que vem é o dia da Bíblia, o domingo da Bíblia. Nós comemoramos o dia da Bíblia. E muitas vezes, irmãos, nós como cristãos, ao invés de nós amarmos a palavra de Deus, cada dia que passa, as pessoas estão mais negligenciando a palavra de Deus. A palavra de Deus está se tornando segundo plano na vida das pessoas. E isso é um perigo, irmãos. Quando a palavra de Deus não é o princípio, quando a palavra de Deus não é o primeiro plano. Isso é um problema seríssimo na vida do ser humano. É por isso que as pessoas buscam subterfúgio, buscam refúgio, buscam alimento em outras áreas. Por quê? Porque o que dá alimento para a alma, para o espírito do homem, é a palavra de Deus. Então a importância do estudo da Bíblia para o crescimento cristão. Irmãos, tem pessoas que infelizmente se convertem ao Senhor e se convertem de uma maneira errada. Preste atenção no que eu vou dizer, para depois você não sair confundido daqui. A pessoa se converte e ela aprende que ela vai crescer na vida cristã, em vigília, ela vai crescer na vida cristã jejuando, ela vai crescer na vida cristã participando de monte. Tudo isso é bom, tudo isso é bom, mas não é o fundamento para o crescimento. O crescimento para a vida cristã vem através da palavra de Deus, vem através do ensinamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, como Paulo coloca aqui, olha, ela é inspirada, proveitosa para o quê? Ensinar, redarguir, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você não vai crescer através do jejum, você não vai crescer através do jejum, que é um culto racional, um sacrifício voluntário também da sua alma, do seu espírito a Deus. Você vai ter comunhão com Deus. Agora você não cresce na vida cristã e você jejuando apenas. Agora, se você jejuar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, aí você vai se tornar um gigante. Você não cresce simplesmente na sua vida cristã, você indo no monte, eu vou no monte que Deus vai me revelar. A palavra já está revelada, agora você tem que estudá-la, você tem que exatamente
se alimentar do que aqui está, porque daqui nós vamos extrair para falarmos outras pessoas. Então o que acontece? Os conceitos de crescimento cristão estão errados. Então muita gente que se converte hoje, daqui 5, 6 anos já não é mais cristão, e tem pavor de ser cristão. Não, não quero mais não quero mais isso não. Por quê? Porque não cresceu. É a mesma coisa uma criança, irmãos. A vida cristã, Pedro compara como uma criança recém-nascida, desejar ardentemente o vosso leite racional, que é o ensinamento da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala a mesma coisa, sobre o leite racional, sobre o leite da criancinha. Não pude vos dar comida sólida, e dar leite. Irmãos, e porque a igreja de Corinto não tinha crescido, só cresceu nos dons. E nós estamos vivendo esses problemas hoje. Então a pessoa é cristão na igreja, 3, 4 anos depois não é mais cristão. Por quê? Não cresceu na vida cristã. É como aquela criancinha que quando não é nutrida no seu primeiro ano e segundo ano de idade, ela vai ter deficiência para a vida toda. Essa é uma realidade. É uma realidade que nós vivemos no dia a dia. Uma criança recém-nascida, desde quando ela está no ventre da mãe, se ela não for bem alimentada, ela vai ter problema. E principalmente nasceu, ela vai ter que ser seguida pelo médico, orientação do médico e assim por diante. Por quê? Para exatamente ela crescer sadia. E a vida cristã é a mesma coisa. Ela tem que crescer, a pessoa tem que crescer sadia. E o que é que faz a pessoa crescer sadia? É a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. O culto, quem que não gosta de um culto abençoado? Todo mundo, até eu que sou mais bobo, gosto. Quem que não gosta de Deus manifestar seu poder? Todo mundo gosta, até eu gosto. Mas irmãos, o ensinamento da palavra de Deus é que traz reflexão. O ensinamento da palavra de Deus é que traz exatamente uma conotação de responsabilidade, que você passa agora a perceber os erros que você comete diante de Deus, você passa a ver os momentos que você está errando, está acertando. A palavra de Deus é luz para fazer isso. O salmista diz que a palavra de Deus era luz, né, para os seus pés, né, luz para o caminho, assim por diante. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, é verdade. A palavra de Deus é escudo, é verdade, ela protege. A palavra de Deus, ela limpa, ela santifica, ela aperfeiçoa, ela faz tudo isso. Mas nós, irmãos, estamos errando muito nessa questão. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, a primeira consideração que ele faz para Timóteo, diz aqui no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Primeira condição, saber de quem aprendeu. O que você aprendeu glorifica a Deus, exalta a Deus, tem fundamento na palavra de Deus? Se não tem, irmãos, olha, eu aprendi assim, ó, com fulano de tal, que tinha 50 anos de evangelho. Talvez o coitado tenha 50 anos de igreja e não tem exatamente, não passou nem vamos dizer assim, nem no Mobral de Cristo. Porque tem uma coisa que a gente aprende no seminário, é o seguinte: a vida cristã tem 3 etapas, segundo o apóstolo João. Quando a gente vê as cartas universais, as epístolas gerais. O apóstolo João tem 3, ele indica ali sobre o crescimento espiritual em 3 fases. Existem os filhinhos, os filhos, os jovens e os pais. Então você tem o primário de Deus, o ginásio de Deus e o colegial de Deus. Para você entrar na faculdade de Deus, meu irmão, aí é difícil, hein? É difícil. Para sair do primário para entrar no ginásio já não é fácil na vida secular. Imagina no conhecimento de Deus. A profundeza que você vai encontrar.
E para você sair do ginásio para entrar exatamente no colegial de Deus, onde você agora Deus está revelando através das palavras as coisas grandiosas que tem escondida, os tesouros que estão aqui nessa palavra de Deus. Mas nós, irmãos, às vezes não procuramos isso não. As pessoas não gostam de escola bíblica dominical, as pessoas não gostam de estudo bíblico. E Paulo diz para Timóteo: olha, você permanece naquilo que aprendeste, e o que temos aprendido glorifica a Deus, exalta a Deus, é saúde para a minha alma, é saúde para o meu espírito, está dentro do padrão da Bíblia Sagrada, irmãos. Se não estiver, o que a gente tem que fazer? Olha, rejeitar. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que existia um grupo, quando Paulo foi evangelizar os crentes de Bereia, que lá, quando Paulo e Silas ensinavam, eles chegavam em casa e iam analisar pelas escrituras se o que Paulo e Silas tinham pregado era verdade. Hoje, irmãos, as pessoas ouvem qualquer coisa e aceitam qualquer coisa. Não examinam mais nada da palavra de Deus. Parece que as pessoas estão que nem avestruz, o que encontra na frente vai comendo. Come tudo. Entre na internet. Tem até na internet, esses dias eu estava vendo aí, ó, tem até agora, tem uma emissora de televisão, tem o tal de tela quente. Agora tem a tela crente. Meu Deus, só Jesus para dar graça. Irmãos, misericórdia com essas coisas, irmãos. Gente, vamos tomar cuidado, gente. Ó, irmãos, é brincadeira esse tipo de coisa. E as pessoas, sabe, é bonito, é engraçado, é atrativo, né? Irmãos, cuidado com isso. Paulo diz para Timóteo: é o que temos aprendido. Paulo quer dizer assim: glorifica a Deus, exalta a Deus. O que temos aprendido é de fonte da Bíblia Sagrada, ou é de uma fonte secular, ou é de uma fonte que não tem nada a ver exatamente com o que a Bíblia diz? Nós não pensamos isso, irmãos. Para nós está tudo certo. E principalmente, eu sempre falo para o pessoal e falo para vocês aqui, principalmente quando vem de uma fonte da mídia, de uma pessoa que tem status, tem nome, é como se fosse verídico, como se fosse verdadeiro. E não é, irmãos. O que temos aprendido, qual é a fonte? Qual é a fonte? A fonte é fiel à Bíblia Sagrada. Aquilo que a pessoa está pregando, está ensinando, tem fidelidade bíblica, fundamento bíblico, está alicerçado na palavra de Deus? Se não tiver, a tua alma corre risco. A tua alma corre risco. E vou dizer uma coisa para você: grandes homens de Deus tropeçaram por causa disso. A princípio começaram, nós vimos aqui sexta-feira lá no seminário, grandes homens de Deus tropeçaram porque a princípio adotaram uma ideologia e começaram até a trabalhar contra. De repente, o que fez? Abraçou, começou a divulgar e expandiu o pensamento herético errado. Cuidado, que a tua alma corre perigo se você não analisar as coisas. Da onde é essa fonte? Essa fonte vem da onde? Aonde está surgindo esse pensamento? Quem foi que conduziu esse pensamento? Outra coisa, permanecer naquilo que aprendeste, de quem fomos inteirados. Eu posso confiar nessa fonte? Ou essa fonte não é confiável? Você já bebeu água desconfiado? Como é ruim, né? Mas quando você está com sede e você tem a confiança, você abre aquela garrafa de água, ou chega no filtro, assim, bebe o copo de água, como é gostoso, né? Mas você está com a sede danada, rapaz, e você vai beber água e você desconfia, principalmente quando você pega água assim, tem aqueles bichinhos pulando lá dentro, né? Aqueles martelinhos assim, rapaz do céu, mas como é ruim, hein? Irmãos, veja aonde é a fonte. Porque a sua sede para ser saciada, a sua sede espiritual, a fonte tem que ser da Bíblia Sagrada, porque ela vem do céu. Isso aqui, a Bíblia fechada, é um livro comum. Mas a palavra de Deus aberta e sendo pregada, é Deus falando para a nossa correção.
é Deus nos instruindo. Então Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, você pode confiar porque foi eu que te ensinei. Agora nós muitas vezes, irmãos, nós não podemos confiar, porque nós não temos exatamente alicerce para confiar nessas pessoas. Porque está acontecendo uma frase que Paulo disse para a igreja dos Gálatas. Paulo quando disse, olha, o Deus deles é o ventre. E tem muita gente hoje, irmãos, que não está preocupada com a tua alma. Não existe preocupação com a alma das pessoas se vai para o céu ou para o inferno, não. Não está preocupado. As pessoas estão preocupadas é que saia dinheiro, money, né? Como diz os pentecostais aí da mídia aí, os xerébias, né? Saiu, está tudo bem. Olha só. Então o Deus deles é o ventre. Tem dinheiro no bolso. Está rendendo a tua alma, você que se vira. Cuidado com isso. Então eu posso confiar outro argumento. Sei de quem tem aprendido, conheço o caráter da pessoa. Essa pessoa que está me instruindo, ela tem um caráter idôneo para ser exatamente o meu instrutor? Ou essa pessoa não tem um caráter confiável? Ou eu não posso acreditar nessa pessoa, porque essa pessoa, a vida dela não condiz exatamente com aquilo que ela muitas vezes apregou. E pelo contrário também é verdadeiro. Porque hoje as pessoas pregam o que vive. Vive uma vida de pecado, de miséria, de fragilidade espiritual. E prega liberdade para as pessoas fazerem a mesma coisa, porque ele está indo para o inferno e quer que as pessoas vão junto também. Você prega a verdade e o camarada pega o contrário. Ele prega o contrário por quê? Para despregar o que você pregou, porque senão ele não vai ter auditório, não vai ter exatamente pessoas para encher o seu bolso. Esse é o X da questão. Então toma muito cuidado com isso. Exatamente, sei que conheço o caráter da pessoa. Essa pessoa confiável, será que o que ela está me instruindo, me ensinando, eu vou entrar nas regiões celestiais, nas mansões celestiais, juntamente com Cristo, glorificando e exaltando o nome dele, dando graças pela minha salvação? Ou vou ser mais um, como diz lá em 2 Pedro capítulo 2? Que esses homens são nuvens sem águas, são fontes que enganam. Se banqueteiam com nossas festas ágape na Santa Ceia, mas o fim deles é a perdição. Tomar cuidado, irmãos, a verdade é essa. Então será outra coisa que não permanecer naquilo que aprendeste. E o que temos aprendido dá-nos certeza convicta da salvação. Se eu morrer agora, estou nos braços do Senhor. Se Jesus voltar agora, eu estou subindo para o céu, ou vou esperar a grande tribulação. É aí que entra a questão exatamente de permanecer naquilo que aprendeste. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, tu porém permanece, porque diz aqui o verso 13, mas os homens maus enganadores dirão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que Paulo diz aqui, o que tem aprendido, será que dá certeza da salvação? Se você aprendeu da fonte correta, da fonte certa, como está dizendo para Timóteo, pode confiar que aqui é certeza, é verdade, verdade absoluta. Então isso cabe a nós, agora cada um de nós, começarmos a fazer uma introspecção própria, permanecer naquilo que aprendemos, o quê? Se é verdadeiro, se é honesto, se glorifica a Deus, se exalta a Deus, se eu posso realmente confiar, qual é a fonte, o caráter da pessoa, se tudo isso me dá certeza absoluta da salvação eterna. Porque se esse ensinamento não trouxer isso tudo para você, alguma coisa está errada com o ensinamento, não com a palavra de Deus, mas com o ensinamento da pessoa. Em segundo lugar, no verso 15, nós vemos aqui, Paulo escrevendo, fala assim, e que desde a tua mocidade, sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, veja bem, o que a Bíblia pode fazer em uma pessoa? Verso 15, primeiro, faz uma pessoa sábia para a salvação. Irmãos,
A Bíblia diz que o princípio da salvação é o temor ao Senhor. Começa por aí, o temor a Deus é o princípio. Agora Paulo diz aqui que faz uma pessoa sábia para a salvação. O que isso quer dizer? Que se você é enganado por os falsos pregadores, você é enganado porque você quer. Outra coisa, você é enganado porque você não conhece a palavra de Deus. E eu sempre falo, eu não posso comprar ouro e prata de vendedor ambulante, porque o cara vai me enganar, porque eu não conheço. Tem que comprar em algum lugar confiável, que tem exatamente nota fiscal e o certificado. Porque do contrário, meu amigo, vai ser impossível. E a questão aqui é a mesma coisa. O que a Bíblia pode fazer numa pessoa? Primeiro, fazer uma pessoa sábia para a salvação. O que isso quer dizer, irmãos? Que a pessoa, o cristão, quando ele conhece a Bíblia Sagrada, ele tem certeza, inteireza de coração da sua salvação. Irmãos, é inadmissível que uma pessoa que tenha 4, 5 anos de evangelho e frequente uma igreja, e quando um pregador fala assim, olha, quem aqui tem dúvida da salvação? E a pessoa vem à frente, ela mostra exatamente tudo isso que eu estou dizendo. Um despreparo espiritual e um despreparo de mente e de coração, porque a pessoa não aprendeu nada do plano de Deus para a vida dela. Porque quando você aprende a respeito da salvação, você tem certeza, convicção. E você está preparado para a vinda do Senhor. Você vai dizer como cantaram aqui, a moçada cantou aqui, Maranata, vem, vem mesmo. Pode vir, Senhor, que eu estou preparado, estou esperando. Outra coisa, irmãos, que a Bíblia pode fazer numa pessoa, faz uma pessoa ter fé em Jesus Cristo. Paulo diz aqui, ó, que desde a tua mocidade sabe a Sagrada Letra, que pode fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Jesus Cristo. A pessoa convicta a salvação e agora ela passa a ter fé em Jesus Cristo. E essa fé aqui não é a fé salvífica apenas não. É a fé de convicção de que pode-se chegar ao trono de Deus através de Jesus Cristo, como diz Hebreus capítulo 9 e 10. A pessoa sabe exatamente que tem o Senhor, seu Senhor no céu, que está intercedendo por ela. Ela tem certeza que ela não está orando em vão, que ela não está pedindo nada em vão. Ela tem certeza que tem o Senhor ouvindo. Ela tem certeza. Irmãos, isso aqui é um dos fundamentos que nós estamos falhando. A pessoa não tem certeza da salvação, não tem certeza que Deus está ouvindo e vendo ela não tem essa fé absoluta, como é chamada. Ela coloca a sua fé no pregador, coloca a sua fé no determinado líder. Por quê? Porque ela não tem fé em si mesma. E se você não tiver fé em si mesmo, vai ser difícil você alcançar. Você pode até conseguir, mas Deus não gosta de mediador. Deus falou em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, e a minha glória não darei a outro e nem imagem de escultura. Deus quer se revelar para você, Deus quer se manifestar para você, Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, e Deus quer dar através da tua boca, Deus quer responder através daquilo que você pediu com a sua própria boca. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo, e Paulo estava preso sabendo tudo isso. Outra coisa que a Bíblia pode fazer com a pessoa, fazer a pessoa ter amor pela palavra de Deus. Paulo diz que para Timóteo: tu, porém, permanece que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua mocidade sabe as Sagradas Letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A pessoa passa o que ter? Ter o quê? Faz a pessoa ter amor pela palavra de Deus. Quanto mais você passa a conhecer, mais você passa a amar ou a odiar. No sentido genérico, na palavra de Deus, quanto mais você conhece, mais você passa a conhecer e desejar conhecer.
E no sentido humano da palavra, no sentido genérico, ou você tem tanta opção de querer conhecer mais, como você tem a tendência de rejeitar mais. Porque, por exemplo, a mulher quando casa com o marido, ela conhece um lado, não conhece o outro. No conhecimento do dia a dia, ou ela vai amar mais ou vai odiar mais. A mesma coisa o marido. Ou ele vai amar mais ou vai odiar mais. Mas no nosso caso, se nós estivermos dentro desse quadro que Paulo fala de Timóteo, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais vamos amar a palavra de Deus. A palavra de Deus torna-se para você, como o salmista diz no Salmo 119. 40 vezes ele exalta a palavra de Deus. O amor que ele tinha pela palavra, a confiança, a dedicação, aquilo que é o zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Chegou ao ponto de dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, a palavra ficou aqui dentro, daqui não sai. E olha, por quê? Porque eu vou estar guardado pela tua palavra. Eu não vou pecar exatamente porque a tua palavra me guarda. Paulo escrevendo a Timóteo agora, em terceiro lugar, o verso 16, diz aqui, olha: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. O que isso quer dizer? Uma palavra divinamente inspirada, quer dizer, Pedro escrevendo, ele diz o seguinte, olha: homens santos, 2 Pedro, né? Ou é 1 Pedro, não me lembro, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Pedro fala exatamente que homens santos, inspirados por Deus, que escreveram a palavra de Deus. Homens santos, inspirados. Deus soprou no ouvido daqueles profetas, daqueles apóstolos, o que ele queria. Então, a palavra divinamente inspirada quer dizer exatamente sobre isso. Não foi as pessoas que escreveram o que queriam escrever, mas foi Deus que soprou. Olha, Pedro, você vai escrever isso. Paulo, você vai escrever isso. João, você vai escrever isso. Divinamente inspirada. Então a palavra divinamente inspirada é proveitosa primeiro para ensinar. Ela instrui a pessoa, deixa a pessoa convicta. Então é proveitosa para redarguir. O que é redarguir? É replicar a pessoa argumentando com a pessoa. Você está errado. Pastor não precisa falar não. A Bíblia vai fazer assim, ele vai ler a palavra assim, ó, você está errado. Você está certo. Você está errado. Você está certo. É ela que vai direcionar a pessoa. A questão do redarguir aqui é exatamente isso, é replicar argumentando. A própria palavra vai replicar você argumentando para você, olha, você está certo, você está errado. Esse é o caminho, esse não é o caminho. Isso é verdade, isso não é verdade. Olha que poder a palavra de Deus tem. Olha que poder que a palavra de Deus tem. E Paulo está lembrando de Timóteo exatamente dessa questão. Outra coisa, irmãos, a palavra de Deus, exatamente, divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir. Corrigir o quê? Os nossos defeitos, as nossas atitudes, as nossas falhas. Irmãos, pastor nenhuma igreja corrige defeito de ninguém. Agora a palavra de Deus, meu irmão, quando ela entra na pessoa, meu irmão, essa palavra tem um poder, ela muda a linguagem da pessoa, ela muda o costume da pessoa, ela muda a atitude da pessoa, ela muda tudo no ser humano, quando ela entra, bem entendido, quando ela age na pessoa. Então essa palavra, ela corrige. Olha, o que está torto vai sendo endireitado, vai sendo aplanado, como diz Isaías 55, já não vai existir altos e baixos, vai ser um caminho nivelado. Então a pessoa agora passa a andar pelo caminho da palavra que é nivelado. Então a pessoa não tem mais altos e baixos, porque a palavra de Deus vai corrigir no dia a dia. Só que existe uma coisa aqui. Nós, seres humanos, nós não trabalhamos com prevenção. Nós trabalhamos com correção. Esse é o mal da humanidade. O camarada só vai no médico quando está morrendo, ou com a ambulância leva na mar.
Ele não chega no médico, bom, fala assim, marca uma consulta lá no SUS, lá. Olha, veja bem, eu já tenho consulta marcada para o mês de maio. Eu quero o médico tal, só tem mês de maio, é que é esse mesmo, é mês de maio. Tô bom, não tem nada, mas eu vou passar com ele. Todo ano eu faço isso. A pessoa só vai quando está morrendo ou alguém leva. Vai fazer medicina corretiva. E muitas vezes, aí para fazer a correção completa, rapaz, aí tem que tirar algumas coisas, né? E às vezes tem que fazer a cirurgia e aquela coisa toda. Então, nós seres humanos, trabalhamos só com a parte corretiva, nunca com a preventiva. A Bíblia Sagrada nos corrige preventivamente. Ela vai te conduzindo, ela vai te ensinando, ela vai te conduzindo lentamente, mas progressivamente. Como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o prêmio da soberana vocação. Você não adquire um patamar de super crente, de um crente que já pegou o certificado da faculdade de Deus, não. Você vai crescendo dia a dia, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos corrigir dia a dia, e é isso que Deus faz através da palavra. Agora, as pessoas muitas vezes não gostam nem de ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar. E corrigir não é ensinar, não, negativamente. Ensina aqui está relacionado, sabe o quê? As diretrizes da vida. As decisões que você vai tomar. Então você vai tomar decisão pela palavra de Deus. Você não vai tomar decisão pela cabeça do jumento que vai chegar de você, faz assim que dá certo. Não, não vai por aí não. Eu vou pela palavra. Eu vou ver que Deus vai fazer exatamente o que Deus vai falar comigo. Eu preciso que Deus fale comigo, que Deus vai falar com você. Mas nós não gostamos de ser ensinado não, irmãos. Chega um cabeça de jumento, dá uma sugestão, e a pessoa vai. Depois, puxa vida, por que eu não pensei ontem? A Bíblia te ensina você exatamente não agir dessa maneira, é o ensino da Bíblia Sagrada. Então toma muito cuidado com isso. Tudo isso está relacionado exatamente a isso. Então a Bíblia Sagrada, ela é poderosa exatamente para fazer o que mais? Para instruir na justiça. Então agora entra a parte judicial. Aqui agora entra a parte divina. A Bíblia vai ensinar você o que Deus requer de você. E o que Deus exatamente já estabeleceu através da tua vida, da tua salvação e daquilo que tem preparado para você na eternidade. Essa questão judicial também a Bíblia nos ensina com detalhes. Mas tem pessoas, irmãos, que não conhecem a parte material e literal da terra, como ela vai conhecer a parte judicial do céu? Tem umas teologias que pregam aí que Deus criou um capeta no céu. Deus não criou demônio no céu, de jeito nenhum. O capeta, o serafim da guarda lá foi criado no Éden, lá no Éden dos querubins. Não é no Éden do homem, é no Éden dos querubins. Então é outra história. Então o que as pessoas dizem aqui exatamente sobre a questão de se instruir na justiça? A Bíblia nos ensina tudinho sobre a justiça de Deus. E esse é exatamente os atributos da fidelidade de Deus. Outra coisa que a Bíblia faz, verso 17 diz aqui: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ah, irmãos, não existe um homem perfeito. Espera aí. Nós podemos não ter atingido o estado da perfeição eterna, mas perfeito aqui é no estado que a palavra de Deus faz do ser humano. Se eu não adquiro o estado que a palavra de Deus exige que eu alcance, o defeito não está na palavra de Deus, mas está nas minhas atitudes, nas minhas ações. Olha como as pessoas erram. Olha, não olha para mim não, porque eu sou homem, eu sou falho, hein?
Eu estou dizendo assim, a palavra de Deus não tem poder na minha vida. Eu faço o que me dá no meu nariz e acabou. Isso não é ensinamento bíblico. Isso não é ensinamento bíblico. Ensinamento bíblico é diferente. A Bíblia diz aqui que é poderosa para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. O que Paulo quer dizer com isso? Faz o homem perfeito na presença de Deus. Você poderia ser um torto, uma torta, mas agora você está no prumo na presença de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo na tua vida. Aí é que surge a questão. Mas se a pessoa se autoanalisa e se já se degenera, a pessoa está contra os princípios da palavra de Deus. Outra coisa que a palavra de Deus faz no homem, faz o homem instruído para toda boa obra. Ele agora é uma pessoa que ele sabe fazer as coisas. Ele não faz as coisas irracionalmente, não. Irmãos, quantos obreiros, quantos cristãos fazem as coisas e depois se arrependem? Por quê, irmãos? Não recebeu instrução da palavra de Deus. E quando você não recebe instrução da palavra de Deus, as consequências são terríveis. São terríveis. Então o que acontece diante de todas essas coisas aqui? Diante de toda essa circunstância aqui? Por que é importante estudar e conhecer a Bíblia Sagrada? Por que é importante? Porque nós vemos aqui no verso 16 e 17... Desse texto que nós lemos, porque a Bíblia é o desejo e o propósito de Deus para nossas vidas. Deus não escreveu a Bíblia Sagrada simplesmente por escrever, não. Deus tinha um desejo e um propósito para nos ensinar. Por isso que diz, a Bíblia é o quê? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Deus tinha exatamente um desejo e um propósito para escrever isso. E qual é o desejo e o propósito de Deus? O nosso crescimento na vida cristã, crescimento no conhecimento, na graça, conhecimento de todas as coisas referentes ao reino de Deus aqui na terra. Por que é importante nós estudarmos a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia Sagrada é infalível em sua totalidade. A Bíblia Sagrada é infalível em sua totalidade. Aqui não tem erro do Gênesis do Apocalipse, não. Não tem erro. A Bíblia Sagrada se explica por ela mesma. A Bíblia Sagrada, ela se explica, e você consegue interpretar ela por ela mesma. Diz o Salmo 19, verso 7, o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha que a palavra de Deus é, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Pega aquela alma batida, cansada, aquela alma que se sente desprezada, o mais desprezado do homem da terra. Agora a Bíblia fala que faz se assentar sobre os príncipes, faz se assentar com os príncipes. Por quê? Porque Deus restaura a alma. Outra coisa, irmãos, por que é importante estudar a Bíblia Sagrada? Na Bíblia não tem erros. Provérbio 30, capítulo 30, versos 5 e 6, é o seguinte: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para o que neles confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. A Bíblia não tem erros, não. Se eu disser que tem erros, estou mentindo. A Bíblia não tem erro porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. Mas isso aqui não é bem assim, não. É desse jeito que está escrito mesmo. Não tem negócio, não. Fazer o quê? Eu sempre falo, e às vezes as pessoas até não gostam, mas vou dizer para os irmãos: não adianta você dar nome bonito para o filho feio. Pecado é pecado, filho. Às vezes a pessoa é feinha que dói. Qual é o seu nome? Aí o nome bonito, você fala assim: rapaz, mas esse nome não combina com você não, rapaz. Irmãos, a pessoa já não é mais pecado, agora é deslize. Não é mais pecado, agora foi um mal súbito.
Mal súbito da alma. Tá certo. Isso aqui não foi uma transgressão, não. Isso aqui foi um momento de fraqueza. Tá certo. Vai nessa que o capeta está lá só de braço aberto. Venha. Estou só esperando, né? Aí você vai ver só o que é o abraço do cão. Irmãos, depois que cair na mão do bicho, vou dizer uma coisa para você. Só a graça de Deus. Outra coisa, irmãos. A Bíblia Sagrada é a completa palavra de Deus revelada a todo homem. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada a todo homem. E olha, irmãos, o que a Bíblia diz aqui, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, é o que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. A Bíblia é a completa palavra de Deus revelada ao homem. Está no Apocalipse, vai se cumprir. Está se cumprindo, vai se cumprir. Já se cumpriu, 3 tempos do Apocalipse 19, passado, presente e futuro, as coisas que viste, as coisas que eram, as coisas que iam acontecer. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não tem defeito, não. A palavra de Deus é a palavra revelada ao homem. Deus tem prazer de revelar tudo para o homem. Uma outra coisa, irmãos, porque é importante estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia possui a autoridade final. Eu sempre falo, quando tiver uma dúvida, uma confusão, uma discussão, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A palavra final é da palavra de Deus. É por isso que diante do julgamento do trono branco, se abrir-se os livros, é o livro. Os livros que estão anotados os nomes, o livro da vida, mas abriu-se o livro também, a palavra de Deus, irmãos. Então a Bíblia Sagrada é a autoridade final. Olha que o Salmo 119, 89 diz: para sempre ao Senhor está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus está firmada no céu. E tem uma coisa, meu irmão, ela veio do céu, e para o céu ela nos conduzirá. Ela veio do céu para nos levar para o céu. A palavra de Deus é isso. Ela veio do céu para nos conduzir aos céus. E não sei como as pessoas não gostam da palavra de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele falou que é o caminho? Porque ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o Filho de Deus, mas ele é o verbo, a palavra de Deus encarnada. Então, veja bem, outra coisa que a Bíblia é totalmente suficiente para as nossas necessidades físicas, espirituais e tudo mais, irmãos. Você não precisa mais nada de instrução deste mundo para você ir para o céu, a não ser pela palavra de Deus. Mas as pessoas estão buscando tantos argumentos, irmãos, tantos argumentos. Meu Jesus da glória, e você não precisa nada disso. Outra coisa, irmãos, porque é importante estudar a Bíblia, porque a Bíblia cumprirá o que promete. Diz Isaías 55, 11 assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Quando Deus fala com você através da palavra, Deus cumpre o que Ele falou. Agora, as pessoas, irmãos, lembra que eu comecei falando exatamente sobre o crescimento errado? A pessoa não acredita na palavra de Deus. Aí gosta de um profeta, que não pode ver um profeta que está chegando embaixo dele. Já está colocando a cabeça embaixo da mão. O profeta nem quer orar mais, mas a pessoa está colocando a mão embaixo a cabeça embaixo da mão dele. Aí ele já foi usado por Deus, né? Agora ele vai usar a Deus. Aí você recebe aquela profetada. Rapaz. Irmãos, Deus quiser falar com você, Ele fala com você aonde você estiver. Ele vai mandar o profeta lá. Irmãos, falou comigo na 15 de novembro, na frente do 8º cartório de notas ali, irmão, na 15 de novembro, 11h20 da manhã. Eu já contei isso para vocês aqui.
Saindo todo desconjuntado do cartório lá, rapaz. E passando em casalzinho, a moça, pastor, assim do Senhor teu Deus. Falei, o louco aqui também? Tá bom, Jesus, tá. Deus fala com você em qualquer lugar, irmão. É no trem, é no metrô, é no ônibus. Você já assistiu aquele vídeo lá do batismo no ônibus lá? Que coisa maravilhosa. Assiste aquele vídeo lá, tem na internet lá, né? Você assiste para você ver o batismo no ônibus, que vai ver só coisa maravilhosa, né? Deus vai chamar, o povo vai chamar você de louco, mas Deus quer exatamente ser glorificado através das nossas vidas. Irmãos, então exatamente essa questão. A Bíblia cumprirá o que promete na tua vida. Eu não posso prometer e cumprir, mas Deus promete e cumpre, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para outra coisa, porque é importante você estudar a palavra de Deus. A Bíblia nos dá certeza da salvação, que somos filhos de Deus, está lá em João 8,47, né? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quem é o filho de Deus gosta de Deus, e assim por diante. Quais são os benefícios que o estudo da Bíblia nos traz? Em primeiro lugar, a Bíblia é a fonte do crescimento espiritual. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, em primeiro lugar, a Bíblia é a fonte do crescimento espiritual correto. Sabe que tem crianças que quando nascem, e chega lá no médico, como é que chama lá? O pediatra. Aí pergunta para a mãe, criança mama bem? Ah, não está mamando bem, ou às vezes a mãe não tem leite. O médico vai, exatamente, passa um leite. Olha, vai tomar esse leite. E às vezes a criança não se dá com aquele leite, até achar um leite para, né, o abençoado, né? É o leite certinho. Deus, sabendo que exatamente dessa deficiência, como ser humano nós temos através do pecado, Deus sabe qual é o leite que você precisa, está aqui, ó. É a única marca correta. Essa aqui é a receita correta. Essa aqui quem deu foi os médicos dos médicos, eles que deu essa receita para a tua alma, para o teu espírito, para você crescer sadio. Não vai precisar fazer trocando de leite, não vai fazer isso não. Aqui está o verdadeiro leite espiritual para o seu crescimento. Não precisa procurar em outro lugar, não, procure na palavra de Deus. Outra coisa, os benefícios que o estudo da Bíblia nos traz. A Bíblia é a fonte de orientação, Salmo 119, já citei aqui. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, pronto. A Bíblia é a fonte de orientação e acabou o fim de papo. Agora a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, pega orientação de psicólogo, psiquiatra, não sei o que lá, do guru, da tia, do avô, da avó. Dá a pouco a cabeça da pessoa e fala, para onde eu vou? Aí não vai para lugar nenhum, pronto. Agora a Bíblia tem a orientação correta. Outra coisa, irmãos. Quais os benefícios que a Bíblia nos traz? A Bíblia é a fonte do poder para as nossas vidas, como diz Romanos, lá, capítulo 1, verso 16. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a minha vida. E de todo aquele que nele crê. Outra coisa, a Bíblia é a fonte da vitória cristã. Efésios 6,17. Tomai também o capacete de salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da vitória cristã, porque você está adquirindo armas para vencer o adversário, capacete, espada. Você tem armas para vencer o seu inimigo. Agora você quer vencer o inimigo desarmado? Ah, rapaz, é uma luta injusta até, porque o adversário ele está armado com as armas do mal, e se você não estiver armado com as armas espirituais, com o capacete da salvação e a espada do Espírito, vai ser uma luta desigual. Mas você é armado pela palavra de Deus, rapaz, você vai ser um gigante. Você diante do inimigo, você é exatamente um Davi diante de um Golias. Mas o Davi, ungido por Deus, derrubou o gigante. E você, munido da palavra de Deus, você derruba qualquer gigante da tua vida. Por último, a Bíblia é a fonte de toda a verdade. E acabou. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Concluindo, irmãos, devemos crer na Bíblia, honrá-la, amá-la, obedecê-la, guardá-la e estudá-la. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus para a minha vida e só ela pode me levar ao céu novamente. O sacrifício de Cristo já foi feito por mim. Agora a receita está aqui na palavra de Deus. Os laboratórios fazem os remédios e colocam nas farmácias. Mas quem dá a receita para você é o médico. E se ele der uma receita errada, você vai sofrer as consequências. Mas o nosso Deus nunca nos deu uma receita errada. Ele sempre dá as receitas certas. Aqui está já depositado tudo que você precisa para chegar no céu. Então a Bíblia nós temos que amá-la, honrá-la, obedecê-la, guardá-la. Por quê? Porque ela veio do céu para nos conduzir ao céu. Em segundo lugar, porque a Bíblia fornece os benefícios eternos incomparáveis. Ela mostra para você o que você era, o que você é e o que você será na eternidade. Se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, irmãos, com certeza nós somos mais do que bem-aventurados, porque Deus nos ama e Deus já fez tudo em favor das nossas vidas. Vamos ficar em pé.